Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje é pra falar de um livro que eu amei. Fazia muito tempo que eu não tinha aquela sensação de estar lendo antes de dormir e pensar, vou ler só mais um capítulo. E aí quando eu vi, eu já terminei o livro inteiro, fui dormir muito mais tarde do que eu imaginava porque eu não consegui parar de ler. E no caso eu tô falando de Susan Não Quer Saber do Amor, da Sarah Haywood. Primeiramente foi enviado no Clube dos Intrínsecos, agora já chegou às livrarias na edição comercial. Ele tem tradução da Ana Rodrigues, fez parte do clube de leituras da Reese Witherspoon, vai ganhar adaptação na Netflix com a Reese Witherspoon no papel principal e ela vai ficar perfeita no papel de Susan. Ela tem tudo a ver com a descrição da personagem. E até dia 30 de setembro você pode adquirir o livro na Amazon com 10% de desconto usando o cupom SUSAN. E esse é um livro que com muita leveza ele fala aqui sobre a gente aprender a relaxar, sobre a impossibilidade da gente ter controle sobre tudo na vida, e que faz parte da vida estar vulnerável. O livro começa com a Susan grávida, com a mãe dela tendo acabado de falecer, e logo em seguida ela descobre que ela não foi tão bem assim beneficiada no testamento em relação ao irmão dela, irmão com quem ela não se dá bem, e como ela precisa muito da parte dela do dinheiro no testamento, porque né, ela tá pra ter um filho, ela resolve abrir uma disputa judicial pra poder contestar esse testamento. Acho que uma das coisas mais importantes a dizer, né, sobre esse livro é que o título original dele é Cactus. A Susan tem uma coleção de cactos no escritório onde ela trabalha, são plantas que ela gosta de cuidar, mas principalmente essa é a metáfora perfeita para quem a Susan é. Cactus é essa planta que nasce em lugares áridos, de difícil sobrevivência e que aí é cheia de espinhos porque essa é a forma de proteção dessas plantas. Ou seja, vocês já podem imaginar aí um pouco de como é a Susan. Ela é uma personagem extremamente controladora. Ela é aquela que tá acostumada a trabalhar sozinha, lidar com as coisas sozinha, que ela prefere não ter a interferência de ninguém. Portanto, ela é uma personagem mais simpática, mais carismática que a gente encontra nos livros. Só que compreender esse jeito dela e principalmente o porquê ela é assim faz parte da leitura, faz parte de tudo aquilo que tá sendo passado aqui. Eu imagino que vão ter muitas pessoas que vão ler e que talvez não vão gostar tanto assim da leitura, justamente por questionar o jeito dela, por não gostar da protagonista. Da minha parte, eu me identifiquei com ela, gente, num nível, assim, desde o começo. Eu me conectei muito com ela. Então, das poucas informações que ela deu ali inicialmente sobre o jeito dela, sobre a família dela, já foi muito fácil fazer a leitura da personagem, entender os mecanismos de defesa que ela desenvolveu para se proteger e que não necessariamente ela tem consciência desses mecanismos. O fato dela ser essa protagonista e que gosta de controlar absolutamente tudo ao redor dela interfere demais na narrativa. A narrativa do livro é em primeira pessoa e nesse caso a gente pode arriscar falar que ela é uma narradora de certa forma e não confiável. É importante a gente dizer que toda narrativa em primeira pessoa é uma narrativa parcial, porque os narradores vão narrar as coisas, né, que eles têm acesso à forma de como eles enxergam as coisas. Então toda narrativa em primeira pessoa, ela tem esse grau aí de limitação, mas não significa que toda narrativa em primeira pessoa seja não confiável. E nesse caso não é bem que a Susan tenta enganar a gente, só que ela tenta controlar a narrativa também o tempo todo. Então muitos capítulos, né, começam com ela se dirigindo diretamente ao leitor, com ela falando com a gente, o que mostra que ela tem essa consciência daquilo que ela tá narrando, que ela sabe que ela tá contando a história pra alguém, e isso já é um indício de que já que ela tem essa consciência, ela vai querer narrar as coisas de uma forma que a gente meio que fique ali do lado dela. Porque basicamente é isso que ela tá tentando fazer, ela tá tentando buscar aliados, ela tá tentando fazer com que alguém enxergue as coisas pela perspectiva dela, com que alguém defenda o ponto de vista dela. E aí por detrás disso, né, a gente já percebe aquilo que ela tá buscando, aquilo que ela precisa, que é algo que ela não tem consciência. E essa tomada de consciência dela, qual é de fato a história dela, é o processo de todo o livro. Então a gente vê também aí em muitos momentos flashbacks de ela narrando coisas da infância dela. Falando, né, em nível de história, a gente sabe que essa é a forma que a autora tem de explicar pra gente algumas coisas pra gente poder entender quem é a Susan e entender o contexto de vida dela. Mas pensando do ponto de vista da Susan, dela narrar essa história, os momentos em que ela traz esses flashbacks não necessariamente são porque ela quer explicar algo naquele momento, mas são porque as coisas vêm pra ela naquele instante. Algo
algo que ela lembra em determinado momento. E aí também já fica o indício, né, de por que ela tá lembrando dessas coisas naquele instante? Por que ela lembra de coisas tão específicas? Ou seja, o foco do livro tá centrado nos dramas familiares, na família da Susan, em quem ela acabou se tornando, né, a partir de tudo aquilo que ela viveu e a visão que ela tem de todos esses acontecimentos. Porque algo muito importante que aparece aqui também é que a verdade não é absoluta. Ela lembra das coisas de um jeito. Será que os outros membros da família lembram dessas coisas exatamente do mesmo jeito? Essas coisas são verdade pra ela, mas será que elas são a única verdade? Eu gostei demais de como a autora trouxe tudo isso. Ela mostra realmente, né, as feridas, como se criam conflitos, as dificuldades, né, dos embates dos diferentes membros familiares. E assim, por mais que desde o começo eu tenha feito uma leitura correta, né, daquilo que a Susan viveu, e que é algo que, como eu mencionei, ela não tem consciência, é algo que ela vai percebendo ao longo da história, ainda assim a autora trouxe reviravoltas no final, tem segredos não revelados que nem tinham passado pela minha cabeça. E conforme tudo aquilo vem à tona mais ali pro final, aí que foi impossível eu largar o livro mesmo, porque eu queria ver como que tudo aquilo ia se resolver. Por mais que a Susan tenha esse jeito dela, às vezes meio rude, um tanto quanto antipático, ela foi uma personagem que desde o início a única coisa que eu queria era dar um abraço nela. Algo muito difícil de se fazer, porque a gente sabe que ela é cheia desses espinhos aí, que ela não aceitaria isso muito bem. Mas de qualquer maneira, houve essa conexão muito grande, o que me fez mergulhar na história dela de cabeça e devorar o livro. A escrita da autora é muito fluida, ela narra tudo isso com muita leveza, com passagens que são divertidas, que esses momentos de estranhamento da Susan com as outras pessoas, as respostas ríspidas que ela dá, os comportamentos meio estranhos que ela tem, acabam funcionando como alívio cômico na história, mas ela desenvolve muito bem a personalidade da personagem e principalmente ela alinha isso tudo com a narrativa. Então conteúdo e forma são muito alinhados um com o outro, porque de novo, né, a forma de como ela narra a história tem tudo a ver com quem ela é e o que ela deseja fazer e com as coisas que ela também não tem noção sobre ela. Existe sim um romance também na história, mas ele é secundário, ele não é o plano principal. Não leia esse livro como uma história de amor esperando o romance acontecer, porque não é o foco. Mas ele tá ali, a autora entrega isso, é romance cativante também. Eu gostei muito de como ela desenvolveu, me encantei pelo personagem. Acho que uma coisa muito legal de pontuar é que a Susan é uma mulher de 45 anos. Então ela é uma protagonista mais velha. Todos os personagens, de modo geral, estão nessa faixa etária. Muita gente busca romances de personagens, né, que sejam mais velhos. E esse é um desses casos. E no geral foi um prazer pra mim poder trabalhar com esse livro. Eu fiquei muito feliz quando a editora Intrínseca me convidou pra fazer essa leitura. Eu já tava curiosa em relação ao livro. Eu também sou essa pessoa, né, de querer controlar as coisas, ter dificuldade com coisas que fogem do planejamento, ser extremamente organizada. Então eu já sabia que eu ia em partes me identificar com a Susan. Mas eu não imaginava que a leitura seria tão prazerosa como ela foi, que eu ia gostar tanto do livro do jeito que eu gostei. Foi com certeza uma das leituras mais gratificantes que eu fiz esse ano. E vocês já leram esse livro? Ficaram curiosos? Contem pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, aproveita pra deixar sua curtida, isso ajuda muito o meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.